O Estranho Mundo de Jack do PlayStation 2 é o que eu chamo carinhosamente de Devil May Cry da Disney. Ou, se você quiser ser um pouco mais cult, o Devil May Cry do Tim Burton. Seja pela contagem de hits nos inimigos, que é muito semelhante, mas infelizmente bem menos divertida, ou pela forma que os capítulos são divididos, que lembram bastante DMC. E se nada disso que eu falei for o suficiente, ele também foi feito pela Capcom. Eu tô passada, chocada. Mas não se engane em pensar que ele é só mais um dos bilhões de jogos licenciados feitos nas coxas só pra poder farmar grana. Não mesmo. Afinal, o filme é de 1993 e o jogo é de 2004. Se a estratégia era surfar no hype do filme, meu amigo... Errou feio, errou feio. A maior prova disso é que parece que ninguém conhece essa porra, tá ligado? É muito difícil achar coisa na internet. E eu não tô nem falando que o jogo é ruim ou que ele é bom, né? Pelo menos ainda não, né? Assista o vídeo e tire suas próprias conclusões. Se você por um acaso nunca assistiu o filme original, não se preocupe, porque esse jogo ele faz tanto paralelo ao filme, mano, que parece mais uma realidade alternativa do que uma continuação. Sim, meus 5 queridos fãs de Estranho Mundo de Jack. Se você não sabia, o filme tem uma continuação e ela foi em videogame. Você só não me pergunte o quão canônico é essa história, porque se as pessoas não conhecem nem o jogo, imagina os bastidores. Bom, antes de nos aprofundarmos nesse jogo, vamos aqui para uma breve recap ou introdução para quem não conhece sobre o Estranho Mundo de Jack. A premissa do filme é de que temos uma cidade do Halloween, onde tudo gira em torno disso. Então lá a gente tem várias figuras famosas do terror, como vampiros, lobisomens, bruxas, chupacu, caipora, etc. E acima de todos eles nós temos o Jack, um esqueleto que tem um terninho bem Beetlejuice das ideias, que possui títulos como Rei do Horror, Rei das Abóboras e o... que por já não estar mais satisfeito com o Halloween, já que todo ano é a mesma coisa, ele quer algo diferente. Mas ano após ano é tudo igual e já não aguento esse festival. Aí tá, né? Nisso ele descobre que existe um bosque dos feriados, se é que podemos chamar assim, onde cada árvore possui uma porta que dá entrada a um reino dos feriados. Onde, assim como na cidade do Halloween, né, que tem a temática toda de Halloween, nas outras é essa mesma pegada, você entendeu? Então, fora a cidade do Halloween, ao longo do filme a gente acaba apenas vendo a cidade do Natal. Inclusive, eu sempre me perguntei o que deve rolar ali na cidade do Dia dos Namorados. Ai, que delícia. E bem, você acredita que essa é a mesma proposta do jogo? Eu não acredito no que eu ouvi. Embora teoricamente a história em si se passe um ano após os acontecimentos do filme, o Jack ainda tá entediado com Halloween, ele vai atrás de coisas novas e pra piorar, o vilão final é a mesma porra do bicho papão. Desculpa o spoiler, é o nome do jogo. Pois é, pra quem não sabia, o bicho verde ele se chama Oogie Boogie no original, mas é como eu me sinto meio bobão falando Oogie Boogie, eu vou continuar chamando ele de bicho papão mesmo. E uma última coisa que sustenta meu argumento de que esse jogo é um universo paralelo é que as músicas do jogo, elas são idênticas. Assim, a melodia é idêntica, mano, ele só muda a letra. Então assim, tirando o fato do Jack já ter ciência de que existe o Papai Noel e as outras árvores, que spoiler, infelizmente a gente também não visita nesse jogo, é tudo a mesma pegada. Tem até uma hora que a gente vai de novo pra cidade do Natal. Mas sejamos sinceros, o filme nunca foi conhecido por ser profundo ou algo do tipo, então não dá pra esperar que a história do jogo seja revolucionária. E embora eu me deprecie aos montes da gente não poder explorar as outras árvores dos feriados e descobrir o que porra rola na árvore do Dia da Independência, o jogo funciona muito bem, tipo, tem muita coisa divertida nele, até inovadora eu diria. Então chega de entregar tudo de cara, até porque o jogo tem uma média de 11 horas, que é praticamente o tempo do Devil May Cry 3, pra tu ter noção. Vamos analisar esse jogo, que apesar de tudo que eu falei, se você terminou o filme ele ficou com aquele gostinho de quero mais, ou se você for fã do minigame de treino do Dragon Ball Infinite World do PlayStation 2, ele é perfeito. Como eu disse lá no começo, o jogo ele segue um sistema muito semelhante a Devil May Cry, onde as fases são marcadas por capítulos, tendo 24 ao todo. Uma referência ali à véspera de Natal, possivelmente, ou... O jogo já começa com a intro idêntica à do filme, mostrando as árvores dos feriados e adentrando a árvore do Halloween, até o espantalho é o mesmo. Só que diferente do filme, onde começa um dos musicais mais clássicos do cinema, mostrando ali detalhadamente a cidade do Halloween e seus personagens ao som dessa pedrada. Halloween, os fantasmas vão passear. Eu sou a sombra na escuridão, mais uma noite de aflição. No jogo a gente até tem a música, mas ela é de segundo plano enquanto a câmera nos guia pro que realmente importa. Uma premiação de mais arrepios na espinha, que vai claro pro Jack. Porra,
Onde eu moro, Jack não é uma coisa boa não. Então assim, tu ainda me junta com prêmio de arrepio na espinha? O que esse Jack tá fazendo, mano? Uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui é a qualidade visual desse jogo, já que os modelos 3D estão até que fiéis aos originais, mesmo utilizando de técnicas diferentes, já que o filme é em stop motion. E ainda temos uma certa limitação ali por conta do console. Eles conseguiram emular muito bem a vibe que a animação passa, pelo menos pra mim. Pode parecer nada demais, né, mas o estranho mundo de Jack, mano, ele tem uma atmosfera tão única que conseguir sentir isso enquanto tu tá jogando, eu acho que vale uns pontos. Em seguida, nós temos o Jack ele agradecendo a todos pelo Halloween e dizendo que foi o mais aterrorizante de todos. E após as cortinas se fecharem, vemos que, apesar disso, a angústia dele por algo maior ainda vive. Ele então vai lá falar com o Dr. Finkelstein, e que eu vou chamar só de doutor, sobre querer fazer um novo Halloween. O doutor então diz que tem exatamente o que ele precisa e nos entrega Soul Rubber, que seria algo ali como ladrão de almas em português, ou Bandigan em Hunter x Hunter. Mano, um aspecto que eu gosto muito do jogo são os diálogos, que vira e mexe eles têm umas piadinhas bobas, como aqui, onde o doutor ele abre o pote e diz que a Soul Rubber vai dar uma mãozinha. E logo em seguida ela gruda na mão do Jack, um trocadilho ali idiota que eu amo. E também outras piadinhas ali meio mórbidas que eu vou mostrar mais pra frente. I'm sorry, but I haven't got time to play hide and go shriek. O Jack então fala que vai sair atrás de novas descobertas para o Halloween e pede para o doutor ficar de olho enquanto ele tá fora. Enquanto isso, temos o trio encapetado de crianças e possivelmente traficantes, dado o vulgo deles de Tranca, Choque e Rapa, que escutam sobre a saída do Jack e decidem que vão trazer o bicho papão de volta. E eu quero que essas crianças se fodam muito, mano. Vocês não têm noção da desgraça que esses moleque fez com a minha sanidade. Acompanhe os próximos capítulos, literalmente nesse caso. A Sally então aparece ali escrevendo uma carta pro seu amor e manda um avião de encontro a Jack, seja lá onde ele esteja. Imagina se dá uma chuva. Agora sim começamos o primeiro capítulo, o retorno de Jack. Que, como o nome diz, né? Após alguns meses, eu acredito, Jack então retorna para a cidade e vê que tá tudo totalmente deserto, com exceção de alguns esqueletos que tentam atacá-lo. E finalmente vamos pro que importa, né, gente? A gameplay. Mano, e se eu te falar que a câmera do jogo do Estranho Mundo de Jack é estranha, você acredita? Porque, tipo, ela é meio fixa, só que de um jeito meio estratégico para ficar bonita a composição da cena, onde ela também acompanha o personagem. Assim, visualmente é uma escolha interessante, dada a proposta mais cinematográfica que eu assumo que eles tentaram assumir. Também, se eles deixassem algo similar ali ao Devil May Cry, cairia mais ainda na categoria de cópia. Então, sinceramente, tem sim a hora que atrapalha, mas eu não lembro de ser algo que me estressou, então tá liberado. Falando sobre os ataques, a gente usa a Soul Rubber pra bater nos inimigos, onde com o quadrado ela dá golpe simples e o triângulo ela agarra o inimigo. Se você segurar o quadrado, ela dá um golpe mais forte, mas que sinceramente eu não vejo muita diferença, diferentemente de segurar triângulo, que puta que pariu, mano, é o melhor combo desse jogo, já que você pega o inimigo e brinca de... Mano, esse ataque é muito OP, ainda mais se você tiver com esse negocinho aqui, ó, a Blue Soul, que serve em teoria ali pra deixar os ataques mais fortes, mas eu digo em teoria porque não é sobre força, cara, é sim sobre tempo, já que normalmente, enquanto o Jack tá girando, a geleca base ali vai ficando cada vez mais avermelhada, até finalmente largar o bicho. Porém, caso você use a Blue Soul que eu citei, rapaz, o chicote ficar adivinha só, é azul, fica azul. E até o efeito passar, meu filho, é horas, ó, quase isso. Outro combo interessante é tu ficar apertando o triângulo repetidamente, onde o Jack, ele usa os inimigos ali meio que de marreta. E girando o analógico, apertando o quadrado, temos o Soul Spin, que é até útil para refletir alguns projéteis de alguns inimigos, mas no geral é meio inútil. Mano, um bagulho que eu usei muito é o tal do Taunt, mano. Não sei nem se é assim que fala, que é onde o Jack, ele dá meio que uma chicotada no chão para provocar o inimigo, tal qual uma Dominatrix, que fica ali por um breve momento atordoado, fazendo com que caso você agarre o inimigo com um triângulo, será equivalente a você ter carregado o golpe, né? Então, o que significa... Mas, infelizmente, tem também um lado, entre aspas, ruim desse golpe, né? Já que como você tá ali meio que provocando o inimigo, né? Não desse jeito, para. Ele acaba se enfurecendo e ficando mais forte. E aqui um detalhe interessante desse jogo, mano, é que todos os inimigos, eles têm um modo comum e um modo Tamatoa. A princípio eu fiquei bem confuso de por que alguns inimigos eram coloridos e outros não, e se tinha algo a mais. Mas não, aparentemente eles só ficam mais fortes, consequentemente resistentes, e segundo o manual aleatório da versão de Xbox do jogo que eu achei, eles dropam mais almas. Mas embora eu não tenha notado essa diferença toda não, enfim. Fora a Blue Soul ali, que aumenta os ataques,
ataques, temos também essas caveiras de cristal que se você juntar a 4 ela aumenta a sua vida. Tipo os olhos da Gordona ali do God of War. Que sinceramente eu só consegui juntar uma vez, e não foi falta de exploração, eu te juro. Mas não se preocupe, porque a vida também aumenta quando você coleta ou compra essas abóboras, e tem bastante pelo jogo. E por fim, até o momento, temos o item sagrado e crucial nessa jornada, a Spring Water, que tá mais pra Holy Water, porque só Deus sabe o tanto que isso me salvou, cara. A Spring Water é o que recupera o HP do personagem, e eu gosto que não tem níveis de recuperação, sabe? Você pode ter uma vida enorme, tá com 1 de HP, que ela ainda recupera tudo. E pra melhorar ainda, ela é facilmente recuperável, já que é só você vir nessa fonte da cidade que ela enche a garrafa de novo. Sim, pode me chamar de noob, vai. Com licença, deixando as nerdices de lado, né? A gente vai agora pra um papo de macho, que são os sentimentos. Cara, a sensação de chicotear os inimigos ao som de This is Halloween, mano, é muito foda, você não tá ligado. Depois da gente matar umas caveiras, o bicho papão começa a falar no alto-falante, dizendo que ele é o novo governador da cidade do Halloween e que ele decreta que a cidade agora se chame Oogie Town, ou melhor, Oogie Town. Outra coisa que eu gosto bastante desse jogo é o mapa, já que ele sempre diz qual é o objetivo, e às vezes ele até marca no mapa a direção. Sim, gente, eu gosto que peguem na minha mão, vai fazer o quê? Isso é útil principalmente em casos onde você passa dias sem jogar e tem que se realocar ali na história. E claro, ele é super estiloso, né? Logo após a gente derrotar os esqueletos do bicho papão, o jogo libera 3 caminhos, o que me deu uma falsa sensação de liberdade, já que eu fui por esse portão aqui e fiquei enfrentando esses fantasmas à toa, mano, já que eles não paravam de respawnar. Sim, não era o momento ainda de ir por aqui, mas por que você não disse no mapa, jogo? Depois disso, eu fui nessa porta bizonha aqui que tava trancada e entrei nessa praça onde apareceram mais esqueletos. E essa porta aqui que só serve de enfeite. Sério, mano, vira e mexe, eu ia nessa porra dessa porta ao longo da play e nada. Eu ainda acho que tem algo ali. Nessa praça, inclusive, nós temos a lojinha das bruxas, muito importante ao longo do jogo, mas que tá fechada no momento. E finalmente eu fui falar com esse mano aqui, mano. O Tree Mr. Hyde, que eu vou chamar carinhosamente de Save Point. Esse velho bizonho aqui, mano, é onde a gente salva o progresso. E o pior de tudo é que você não consegue acelerar a fala dele. Tipo, sempre antes dele perguntar se a gente deseja salvar o jogo, ele fala esse mesmo mantra e é muito lento, cara. A gente até tem a opção de apertar o triângulo pra pular o diálogo, né? Mas ele também pula o diálogo perguntando se a gente quer salvar. Tu é obrigado a ficar ali esse tempo todo pra salvar o jogo. Enfim, é um detalhe mínimo ali que se fosse corrigido melhoraria demais a experiência. Voltando aqui, ele conta pro Jack então que os traficantes reviveram o bicho papão e que o doutor disse que o Jack queria um Halloween perigoso. O Jack pergunta, né, se ele acha mesmo que machucar pessoas é a ideia do Jack de Halloween, mas o Save Point diz que eles só botaram armadilhas bobas pela cidade. No entanto, esqueletos e fantasmas apareceram por todo lugar atacando todo mundo. Inclusive, isso é meio que um furo de roteiro. Depois eu explico. O que justifica não ter sequer uma alma penada nas ruas. E olha que é a cidade do Halloween, então não ter uma alma penada é algo a se preocupar. Por fim, o Jack diz que precisa encontrar o doutor. Depois de salvar o progresso, eu exploro ali um pouco mais a cidade e eu faço questão de mostrar em detalhes, manos. Vocês me perdoem, porque fora muito lindo, é o lugar que a gente mais volta ao longo do jogo. Primeiro temos esse poço aqui, que eu achei que era só decoração, mas lá pra frente ele vai ter seu valor. Inclusive, isso é algo que eu gosto muito desse jogo, tipo, meio que tudo é interligado. Então vira e mexe, você vai e volta nos lugares, descobre novas entradas, tu fica ali com a sensação real de que tá vivendo em uma cidadezinha. Nada revolucionário, mas é bem da hora. Depois eu fui nessas escadas, onde adivinha, tava trancado o portão, e aí eu entrei nesse beco aqui, onde tem mais um portão e uma carta pendurada nele. Abrindo ela, a gente vê ali uma mensagem do prefeito dizendo pro Jack que, enquanto ele tava fora, eles organizaram uma assembleia e todos da cidade fizeram planos para o Halloween mais positivamente horripilante. E pra gente ficar tranquilo que o próximo Halloween não iria nos desapontar. Eu falo a gente, mas eu me refiro ao Jack, tá? Caso tenha alguém moscando. Seguindo, a gente entra nessa casa aí que é estilosíssima, que por sinal é a casa do Jack. Ela funciona ali mais ou menos como aquela aba de bônus que tem alguns jogos, tá ligado? Que mostra, tipo, recordações de coisa, tipo, mostra cutscenes, essas coisas. Aqui a gente tem um estante com as estatuetas colecionáveis ao longo do jogo, onde eu daria tudo pra ter todas elas na vida real. Aqui a gente tem um quadro tentando entender
a fórmula do Natal, que é um detalhe ali interessante em referência ao filme. Aí a gente tem esse negócio aqui que eu não lembro o nome, me perdoem, que ele serve para reproduzir as músicas do jogo. Aqui ele mostra os resultados do jogo, onde a gente pode ver que serão 24 capítulos. Eu queria ter visto isso antes, inclusive. Temos aqui também um armário que não abre, alerta de spoiler, depois que você zera o jogo ele se libera uma roupa do Jack de pijama e aqui a gente troca de roupa. É só isso. E por fim nós temos uma filmadora que mostra as cutscenes do jogo. Mas chega de enrolação e bora pro ápice desse jogo pra mim, mano. Que é as fudendo batalhas musicais de chefe. Eu não especifiquei no começo, né, mas quando eu falei que ele traz a atmosfera do filme, é porque ele traz mesmo, até na parte musical, que é o que, uns 80% da animação. A trilha desse jogo ela é especial porque ela é composta ali por vários remixes de todas as músicas originais. Claro que para quem não entende inglês pode até pensar que são idênticas. E assim, por mais que isso possa parecer enjoativo, né, de ficar ouvindo a mesma canção ali em loop a longo prazo, não é, mano. A não ser que você morra 500 vezes. Aí não tem trilha que não enjoe, né? Mas bora lá. Eu fui finalmente aqui pro objetivo, que era na prefeitura. Sim, eu dei toda essa volta meio que à toa. Onde entrando lá a gente vê surgindo do chão um bicho papão sinistro e totalmente preto. Eu achei até que fosse erro de textura, né? Porque na minha memória ele era verde ou branco desse jogo. Ah, é, né? Eu esqueci de falar, perdão. Quando eu era menor, eu joguei algumas vezes numa dessas lan house de videogame que tinha perto de casa, mas eu só cheguei até essa parte no jogo, né? Então, por algum motivo eu jurava que o jogo era só até aqui, e eu não lembro porque nunca fui além dessa parte, mas enfim. A luta que a gente vai presenciar agora, mano, foi o motivo de eu querer jogar esse jogo hoje em dia. 3, 2, 1, let's go! I see you're pretty proud of all your but I can say you'll rule this town, That's funny, Jack. It was a dream, but now it's coming true. 'Cause even Gente, perdão ter deixado esse trecho todo, mas é que vocês tinham que sentir na pele, mano. Claro que nada se compara a estar na pele do personagem, que não tem pele, mas é simplesmente lindo. Vocês podem até achar nada demais, né? Tá de boa. E tem mais também, eu sei que mecanicamente não tem nada revolucionário ou desafiador, mas é a vibe, irmão, a vibe, caralho. Na verdade pode até ter alguma coisa revolucionária aí no meio, porque, sei lá, eu não consigo lembrar de cabeça nenhum jogo que tem uma mecânica assim, meio musical de luta, sei lá, enfim. Provavelmente vocês vão puxar uns 30 jogos e famosos ainda. Como eu disse anteriormente, sim, a música é um looping até certo ponto, mas isso consegue incrivelmente não ser enjoativo. Repito, a não ser que você morra várias vezes, aí não tem o que fazer, né? Mas calma, não pense que é só isso não. Meu irmão, depois de tu juntar essas notas musicais aqui que dropa a cada ataque, inicia o supra-sumo das batalhas musicais, ou algo do tipo. Enfim, os caras começam a mandar uma batalha de rima, meu irmão. Batalha da aldeia caralho, que é a batalha dos Jack. Pô, aí não, né? Os o quê? 15 fãs de Dragon Ball Infinite World que eu citei no início devem se lembrar de imediato ali dos minigames, né? E é basicamente isso. Se você erra, você vai perdendo vida, que eu só descobri isso no final, porque a maioria das sequências é bem de boa. E por fim ele lança um ataque ali que tira metade da vida do chefe. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que se você ficar errando ali, o poder do ataque diminui. Eu não me atentei nesse detalhe, foda-se também, né? Porque fora o dano do ataque, você também dá os danos base sempre, enfim, foda-se. Depois desse pico de adrenalina, a luta então ela dá meio que uma reiniciada, já que a gente tem que encher as notas musicais de novo. Eu particularmente acho que dava pra trabalhar melhor esse aspecto, pra esse momento ser tipo no final da luta, tá ligado? Já que em média a gente repete ele 2 vezes, perdendo um pouco do impacto, mas acontece. Aí beleza, né? Depois que a gente derrota o bicho papão, sobe os créditos e o jogo acaba, pelo menos na minha memória. Após derrotar o Oogie Boogie, ele foge e diz que nos encontraremos novamente, um clássico do cinema, né? Inclusive eu usei o nome Oogie Boogie, né? Mas porra, é até gostosinho de pronunciar, Oogie Boogie. A gente então recebe a porta do Halloween, que o Jack não faz ideia do porquê diabos aquilo tá ali. E fim do primeiro capítulo. Rapaz, o primeiro capítulo foi longo, né? Mas agora que a gente tem a base do jogo, eu vou tentar ser um pouco mais direto ao ponto, fechou? Se tiver curtindo até aqui, já deixa o like, senão foda-se, bora. No final de cada capítulo, a gente pode escolher ali entre próximo capítulo, tentar de novo, o que eu dificilmente vejo alguém escolhendo, seleção de capítulo, casa do Jack, que é autoexplicativo, né? E salvar o jogo. Na real, tudo que é autoexplicativo. Capítulo 2, a hora das bruxas.
Eu já começo essa etapa descobrindo que o jogo tem áreas secretas. Essa, por exemplo, eu acesso grudando nesse espiral e entrando pelo teto da prefeitura. Os inimigos são todos esqueletos básicos e depois de eu matar todos eles eu recebo uma abóbora que aumenta a minha vida. Inclusive eu acho muito conceito a HUD da vida desse jogo, né? Que os galhos vão meio que crescendo e dando espaço para novas abóboras. Depois disso eu vou falar aqui com essa criança, perdão, eu falei criança, eu quis dizer essa porra aqui, que nos diz que a loja das bruxas abriu depois de muito tempo. Antes de ir nas bruxas, eu vou em outro lugar escondido, onde eu enfrento ali uns esqueletos um pouco mais apelões, já que além de atacarem de perto, eles também arremessam esses ossos. Mas nada demais também. Eu não lembro se eu falei, mas eu vou repetir aqui que os inimigos, mano, é tudo muito bucha nesse jogo. Dessa vez a recompensa foi uma caveira de cristal. Agora sim eu vou no objetivo. Entrando na loja, a gente fala com essas duas bruxinhas simpáticas, foco no duas. O diálogo é até engraçado, já que o Jack pergunta se é verdade que a cidade tá toda cheia de armadilhas. Elas então lamentam e falam que eles mesmos causaram isso. E em seguida ela pergunta se a gente quer comprar alguma coisa. Tipo, o corte é tão seco, a transição, tá ligado? Que é engraçado. E assim, além de tudo, ela ainda faz um trocadilho dizendo que elas têm cabeças e torsos, mas lhe custarão um braço e uma perna. Enfim, só coisa idiota que eu gosto. Mano, é aqui que entra um grande problema pra mim. Olha o ângulo da câmera assim que acaba a cutscene. Tipo, eu ando um pouco ali pro lado e tal, e parece que é meu limite. Beleza, eu falo com ela e lá ela vende uma garrafa, né, pra carregar mais vida, que é mega útil. Uma Blue Soul, que apesar de ser OP, é meio desnecessário usar na maior parte do jogo. E uma abóbora dourada que vocês já conhecem muito bem. Aí tá, beleza, depois disso eu vou dar uma leve explorada e por algum motivo, mano, eu não me atentei que a câmera mudava de ângulo nessa parte. Então, eu meio que saí achando que eu explorei tudo. Mas vocês já devem imaginar o que aconteceu. Eu passei 90% do jogo sem saber que a desgreta da outra bruxa também vendia coisas. E pior, ela upa tuas habilidades. Tipo, sabe no Devil May Cry que tem uns upgrade lá e tal? Enfim, mano, é nessa vibe. E eu só fui perceber isso lá na frente porque tem uma parte que eu fico preso no jogo. Aí eu fui fazer o quê? Fui ver uma gameplay pra ver se não era bug. E lá o cara tá usando uns trem que eu nunca vi na vida. Mas beleza, apesar disso, o orgulho aqui, né, o ego, fala, não, eu não vou procurar onde que ele upou. Aí o Jeg aqui foi inventar de ficar explorando cada canto pra saber onde que upava a arma. Pensei que era na casa do Jack, no save point, e depois ainda no fim dos capítulos, né, como que é no Devil May Cry. Mas não, mano, não. E sabe o pior? Eu entrei na loja das bruxas, andei tudo entre aspas, né, porque o idiota não foi pra direita, e ainda assim consegui não andar o suficiente pra descobrir que tinha outra bruxa. Enfim, apesar da minha indignação, o jogo ele é tão fácil que na real nem faz diferença esses upgrades. Depois da gente matar uns bichos e andar pela cidade, eu tava meio perdido, então eu fui olhar no mapa, que tava literalmente dizendo o que eu devia fazer, mas eu não li. Então eu continuei andando até finalmente falar com o troço lá de novo. Ele então nos diz que a chave que a gente precisa para abrir o portão principal tá com o palhaço, mas ele não sabe onde que ele tá. A câmera, para nos indicar, né, ela nos mostra o bueiro, também conhecido como lugar secreto 1. Para quem estivesse perguntando aí por que um lugar teoricamente secreto é obrigatório na missão, é porque eu digo secreto, mas a tradução literal seria algo como lugar escondido. Lá dentro eu passo o rodo nos esqueletos e resgato o palhaço, que nem sequer lembrava onde estava a chave, e que assim que encontrasse ele abriria o portão. E eu, ao invés de ir pro portão direto, eu fui perder mais tempo andando pela cidade, mas beleza. O palhaço e o troço então abrem o portão. Sério, mano, que criatura horrenda. Resident Evil sonha com metade disso. Eles então falam pra gente que os capangas do bicho papão sequestraram a Sally, e o Jack sai puto porque pegaram a mulher dele. E fim do capítulo. Bem curtinho dessa vez, né? Deixa de se safar. Capítulo 3. A Árvore da Forca. Pelo menos em uma tradução livre, né? Depois de passar pelo portão principal, a gente desbloqueia uma nova área. Muito foda, inclusive. Mano, olha a atmosfera desse lugar, meu irmão. Dentre as tumbas que nós vemos, uma delas é a do nosso doguinho Zero, que não está lá, infelizmente. No caminho, a gente enfrenta mais esqueletos. Sim, esse jogo tem bastante esqueletos, como percebeu. Receba a inteligência. Depois de vasculhar mais um pouco, eu encontro esse portão com energia roxa, que indica que não podemos passar. Aí eu encontro o save point no caminho, né? Eu não lembro se eu citei, mas ele persegue a gente tal qual um Jack. A gente então tem que desviar dessas gárgulas, que eu tento rebater ali, mas não dá. E finalmente chegamos na Árvore da Forca. Ela então fala pra gente que perdeu os homens enforcados que estavam pendurados nela. Na vida real isso seria bem creepy, mas aqui a gente fica com dó. Tipo, tadinha, perdeu os cadáveres, foi, ô bichinha. Ela então fala pra gente que depois que os monstros do UG invadiram o cemitério, os enforcados dela se esconderam. E ela ainda acrescenta de que tem medo de que eles não sejam tão corajosos.
Assim, eu acho que tem uma piada bem sombria aí, mas eu não vou estar dissertando sobre. A nossa missão agora, então, é resgatar os homens enforcados, porque aparentemente eles sabem onde Casseli pode estar. Inclusive o cachorro aparece. Porém, antes de ir até ele, eu dou umas piruetas aí nessa arvorizona pra pegar umas moedas e mais uma abóbora que tinha escondida. Nossa, eu caí muito nessa parte, mas vocês não precisam ver isso. Logo depois, ao invés da gente ir no lugar óbvio, né, que era pegar o cachorro pra me ajudar, eu fui inventar de seguir caminho sozinho. Aí aqui nós temos que destruir essas duas estátuas que dão dano caso a gente chegue perto dessa nuvem roxa. E depois de mais um tempo a gente chega na confusão. Agora sim, mano, um esqueletão vermelho brabo assim, ó, direto do inferno, e uns azulzinhos pra não deixar mole pra gente. Mano, eu confesso que eu apanhei muito nessa luta. Tipo, toda hora tinha um osso voando e isso cancelava meus ataques. O único ataque, curiosamente, que não era interrompido era aqui nessa parte do cemitério. A gente acaba achando mais um lugar secreto em uma dessas covas, onde a gente enfrenta o primeiro grande desafio. E põe grande nisso, mano. Inclusive não dá pra puxar os esqueletos gigantes. Caso eu tente, ele faz ficar mais forte. Assim, pra dizer que não dá pra puxar, depois de um tempo que a gente tá lutando com ele, ele solta essa clava que aí sim a gente pode pegar e até fazer um Beyblade com ela. Mas, como era a primeira vez que eu tava ali encontrando com ele, né, eu tava todo cauteloso ali, achando que ele era meio que um mid-boss. Mas como depois de matar ele tinha ainda mais uns 5, eu liguei o foda-se. A recompensa era só uma figure daquelas que ficam na estante do Jack, que sinceramente não serve de nada. Fiquei mais um tempo rondando até lembrar do cachorro. Porém, antes de chegar na cova, uma cutscene rola onde os traficantes aparecem dentro da sua banheira. Essa é uma frase bem preocupante ali, dependendo do contexto. O Jack pergunta pra eles se eles não têm nada a ver com isso, mas eles acabam se entregando. Não que eles façam questão de esconder, né? 2 deles então vão embora e a gente tem que enfrentar o encapetado, literalmente. A batalha, mano, é bem simples. Ele só fica indo de um lugar pro outro enquanto a gente enfrenta os esqueletos. Tem desde o normal até o amarelão. É uma luta bem simples, eu só fiquei mais tempo nela porque eu não tive a expertise de usar. O moleque então vê que perdeu e promete que vai ser bonzinho. Irmão, tu não precisa me mostrar ele cruzando o dedo não, cara. Tu vê na cara dele que essa porra não tem um pingo de boa fé. Mas seguindo então, a gente finalmente vai pro cachorro, que é meio que nosso guia. Mas ele não é muito dos melhores não, já que ele sai voando assim em direção ao destino e foda-se. Se tu piscar, tu perdeu. A função do doguinho aqui é nos mostrar onde os enforcados estão. A gente acha o primeiro aqui perto da árvore, o que é muito bom, né? Mas em compensação, o segundo a gente tem que voltar tudo e entrar no portão de onde os moleques saiu. Inclusive eu ri muito dessa cena aqui, eu não sei se eu me sinto bem sobre isso. Seguindo a ponte, a gente passa por mais inimigos, essas gárgulas que soltam fogo, e cruzando essa árvore aqui, vemos essa espécie de cova com teias de aranha, que o jogo até indica que tem alguma coisa, mas a gente não consegue passar. E voltando, indo mais adiante, a gente tem esse portão aqui que também não conseguimos passar. Lili, por que tu não cantas? Aí voltando, eu percebo que tem um enforcado ali, ó, atrás dessa lápide, que depois de juntar uns 2 neurônios, eu vi que tinha que dar a volta. E chegando lá, eu encontro essa espinheira no caminho, que por algum motivo eu batia nela e ela não quebrava, mas depois que eu interagi e bati mais um pouco, desfez. Enfim, nunca desista de bater nas coisas até consegui-la. Depois de resgatar ele, a gente volta lá para aquela árvore que curiosamente agora sim tem um homem enforcado nela, e finalmente vamos pro último. Tá lá naquela árvorezona que é uma porra de encontrar por conta da câmera. Mano, a câmera dessa parte é horrorosa, mas é o fim do capítulo. Capítulo 4, Grave Danger. Em português, porra. Capítulo 4, Grave Perigo. Ou pode ser também lido como Perigo de Cova. Eu acho que dá pra ler assim. Enfim, foda-se. A missão aqui é simplesinha, mano. Sabe aquelas tumbas caídas com energia roxa que a gente encontrou no caminho? Que eu não destaquei em nenhum momento, então se tu não percebeu, tu se fudeu? A gente tem que simplesmente puxar elas de volta. E é isso. Sempre que a gente chega nelas, né, em volta de cada tumba surgem uns inimigos. A primeira foi bem facinha, com esses esqueletinhos velho. A segunda já tinha uns esqueletos um pouco menos velho. E a terceira tinha uns esqueletos recém-nascidos. E essa analogia não fez sentido nenhum. Nessa área aqui só tem mais uma tumba no caminho, que nem sequer apareceu monstro nela. E agora a gente tem que levantar as tumbas lá de onde tinha as gárgulas de fogo. E não tem nada de interessante nelas, mano. Então bora pro final. Terminando o serviço de coveira, a gente volta a falar com a árvore do Logan Paul, que diz que um dos enforcados ouviu uma mulher cantando debaixo do chão. E curiosamente, aquele aviãozinho que a Sally jogou lá no começo do jogo atinge o Jack só agora. Que serve pra sei lá o que, porra. Tipo, não tem nenhuma mensagem escrita, o bagulho evapora. Mas ignorando totalmente esse detalhe, o senhor Arvorudo ali diz que lá longe é onde fica a câmara do sarcófago, que é a maior cova da área, infestada de aranhas e teias. E o Jack percebe
que é lá que a Sally deve estar. Fim do capítulo. Capítulo 5. O rastejador da cripta. Tá ficando cada vez pior. Mano, se tem algo que eu gosto e desgosto desse jogo, é que a gente é livre até certo ponto pra ir e vir. Só que, mano, não existe nenhum atalho. Ou, por exemplo, nesse caso aqui, a gente viu claramente que o objetivo era a cova lá. Por que no começo do capítulo eles já não mostram uma cutscene, sei lá, do Jack indo até a cova? Porra, podia deixar a gente pelo menos na porta, se a gente quisesse voltar e tal, mas não. Aí eu perco um tempo tendo que andar até lá. Inclusive, sabe o avião que acertou o Jack? Então, por algum motivo eu encontro ele de novo lá na casa do cacete, mano. Por quê? Era só pra isso que vocês fizeram andar? E o pior é que a carta não acrescenta praticamente nada de relevante, né? Ela só diz que os 3 patetas lá trouxeram o Big Pateta de volta à vida, vá, e que os monstros que estão me atacando foram feitos pelo Doutor, que é meio sus, né? Mas meio que a gente já sabia por alguns diálogos anteriores. E por fim, o que eu acho mais interessante ali, que inclusive é até o furo de roteiro que eu citei no começo, é que os monstros eles foram feitos realmente para atacar especificamente o Jack, o que justifica muita coisa, mas aquele diálogo que ele sai atacando todo mundo não fez sentido. Ponto pro jogo, ao mesmo tempo não ponto pro jogo. Depois da gente passar ali pelas gárgulas de fogo, o diabo velho do menino aparece de novo. Tá, jogo, eu entendi que você não podia deixar a gente na frente da cova, porque você tinha que estender essa gameplay fazendo a gente fazer coisas que a gente já fez, eu entendi. Mano, se acostumem com isso. Só que dessa vez aqui, pelo menos a mecânica é diferente, né? Já que ao invés da gente ter uma contagem de esqueletos, como era no primeiro, aqui de fato a gente tem que meter a porrada no moleque. Então, mais um ponto pro jogo. Confia. Depois de derrotar o moleque, que a luta foi bem de boa, a gente chega na cripta. Aqui nós temos um corredor de caixões muito foda, que fica dropando ali umas aranhas que eu nem sei se dão dano. Baseado lá no futuro, eu acho que elas meio que roubam nossas moedas, só que eu não cheguei a perceber isso porque eu não levei nenhuma porrada. Mas pra compensar, a gente tem finalmente um, entre aspas, novo inimigo, que é o fantasma. E se vocês lembrar, eu entrei no lugar errado lá no começo do jogo e lá já tinha os fantasmas. Então, a única diferença é que aqueles lá estavam no modo gamer e esses aqui tomam banho. Pra piorar, eu consegui passar reto por eles, inclusive, então nada de batalha, outro ponto pro jogo. E entrando no portão, a gente vai de encontro a Sally. Por algum motivo tá lá numa nice, assim, ó. A gente então se encontra ali tal como quem tá passeando e ela acaba sendo sequestrada por uma aranha gigante que tá no teto. Porra, não é possível que essa mina não sabia que isso ia acontecer, velho. Uma aranha desse tamanho ela não vê? Enfim, agora vamos pra parte boa, porque essa aranha é uma boss battle. Novamente, perdão rapaziada, mas eu tenho que mostrar essas partes musicais, mano. Mas porque é muito foda, mano. Inclusive talvez eu até me foda e o vídeo caia, mas foda-se, vou mostrar mesmo assim. Como de costume, essa é uma releitura de uma música diretamente do filme e eu gosto muito de pensar o quão engraçada é a Sally ali pendurada no teto, cantando, e o Jack matando de lutar, tendo que fazer dueto, mano. Sério, isso é muito tosco. A mecânica da luta é de boa, tipo, a gente tem que desviar dos golpes da aranha e quando ela moscar, encher o prolapso retal dela de porrada. Não deixa o assistente de voz escutar essa frase, pelo amor de Deus. Depois disso, a aranha meio que entra no chão e começa a sair várias aranhazinhas, que são tipo parte dela. E enquanto acertamos elas, as aranhas não nos atacam, ganhando as notinhas pra batalha de rima. Apesar de fácil, a luta é bem demoradinha, mano, porque é chato demais acertar as mini-aranha. E só depois de 5 minutos que eu consegui juntar tudo. O que em tempo de jogo é muita coisa, tá ligado? Lembra que eu falei de imaginar se ele pendurada? Então, nem precisa mais, mano. Já que como a aranha não fala, né? A gente tem uma cena particularmente tosca deles fazendo dueto enquanto a aranha fica olhando. É bom demais, velho. Último detalhe é que quanto mais perto de morrer, a aranha ela vai ficando menor. Da hora. A luta então termina. A Sally levita nos braços do Jack e a gente recupera de uma forma poética até a porta do dia de São Valentim, que é meio que o dia dos namorados de lá. E é aqui que o jogo me dá uma rasteira, porque eu reclamei que o jogo não dá atalho pra gente, mas agora ele fez exatamente isso, já que ele corta a cutscene lá pra onde a arvorizona tá. Menos um ponto pra mim. A Sally então nos dá a chave do laboratório pra gente resgatar o doutor, que possivelmente está sendo controlado ou forçado. Nós agradecemos ela, onde a Sally nos diz que estamos todos salvos agora, já que o nosso rei da abóbora retornou. E aí com essa frase que o nosso cabeça de ovo aqui, ele lembra que, oh my god, é isso mesmo,
mesmo, eu tenho a porra de um poder de abóbora que solta fogo e posso usar contra os monstros do Ugg. Mano, como que ele não pensou nisso antes? Fim do capítulo. Capítulo 6, The Doctor's Hunt. Mano, perdão, eu não sei como traduz isso. Eu tentei. Bom, indo lá no menu agora, né, eu vejo que a gente liberou de fato uma nova skill. Ou transformação, para ser mais exato, que é o Pumpkin King. Pumpkin King, sei lá, enfim, o rei das abóboras. Que tem só o design mais pica do jogo inteiro, cê é louco. E que curiosamente é também um espantalho lá que o Jack tá fantasiado no começo do filme. Conversando com a Sally, ela diz que tem algo perturbando ela. E antes da gente entrar na casa do doutor, se a gente poderia voltar lá. Só que antes da gente ir lá, eu fui em casa, né, achando que a roupa do espantalho era um skin. E que a gente pegava no guarda-roupa, mas não. Eu andei à toa, já que pra ativar ela era só apertar L1. Aí tem esses foguinhos aqui, né, que ficam no canto, que simbolizam o tanto de, entre aspas, mana que a gente pode gastar. Apertando o quadrado, o Jack vira meio que um lança-chamas, e o triângulo solta tipo uma explosão que dá mais dano em área, e consome um foguinho inteiro. Enfim, é isso, continuemos. Sabendo que agora eu tenho um poder de fogo, a primeira coisa que eu pensei foi ir lá naquela tumba que tinha uma teia de aranha nela, e realmente funcionou. Lá é um lugar secreto que só me rendeu outra figura. E depois daí, mano, eu fiquei perdido, porque tipo, eu fui lá na porta que dá a entrada pra torre do doutor e dizia que ainda assim tava trancada, mesmo eu tendo pegado a chave com ela. Aí eu fui rodar o mapa, mano, sério, eu fiquei quase 20 minutos à toa, até eu descobrir um dos piores defeitos desse jogo, mano, porque pra tu abrir a porta, você tem que chegar perto dela, né, abrir o inventário e usar a porra da chave. Meu amigo, por que o jogo não reconhece que eu tô com a chave e abre de uma vez? Porra, eu acho que tem jogo de 10 anos atrás que faz isso. Não faz o menor sentido. Vocês não tem noção a raiva que eu passei por conta disso. Enfim, após abrir a porta, a gente tem uma overview ali do local, né? Inclusive muito bonito. O céu alaranjado dá um contraste foda. Só que antes de prosseguir, eu lembrei que a Sally pediu pra nós ir lá antes de entrar na mansão do doutor. E como a mulher mandou, né? Nós obedecemos. Só que chegando lá, por algum motivo, ela fala a mesma coisa, então eu andei à toa. Eba! Voltando lá, a gente tem essa parte com esses raios que nos levam ao caminho da torre. Mas, como eu sou um explorador, né? Eu fui primeiro pela esquerda. Aqui a gente tem dois inimigos novos. Esse projeto de fantasma aqui com cabeça de abóbora que solta lixo na gente. E essa coisa aqui que dá umas mordiscadas com aquelas armadilhas de urso. Também são nada demais. Subindo aqui, a gente tem essa cerca que eu até tento bater, mas não quebra por nada. E depois eu ando nesse cano aqui que tem algumas moedinhas. Só que assim, é impossível passar o caminho todo, mano. Sério, eu tentei várias vezes e sempre caía. E pra piorar, depois de 2 quedas ali, sempre respawnava a merda dos inimigos. E até matar eles, a gente não podia subir de novo. Então assim, foi terrível, mano. Depois de cair algumas vezes, eu desisto, né? E finalmente tento ir pelo choque. E só aí que eu percebo que não dava pra passar e que na verdade eu tava no caminho certo o tempo todo. Voltando lá em cima, eu tento usar o fogo pra quebrar a cerca dessa vez, né? E consigo. Eu então puxo essa alavanca aqui e os raios são desligados. E mais uma vez eu escorrego no cano. Seguindo, eu encontro o assistente do doutor, que diferente dos outros que tem uns nomes diferentes, ele se chama Igor. Porra, tipo, eu estudei com esse cara, tá ligado? O Igor então diz que não pode deixar a gente passar, senão o doutor não vai dar biscoito pra ele. Porra. E o Jack, ao invés dele meter porrada nele, né? Ele vai comprar biscoitinho. E chegando na loja das bruxas, né? A gente é encurralado pelos cria do Satã de novo. Meu Deus, eu não aguento essas crianças. Mas, pelo menos dessa vez, a gente vai lutar com a menina. A luta é o esquema da primeira lá contra o diabinho, né? Só que ao invés de caveiras, aqui são fantasmas. A luta é mais do que easy e eu sem querer pular a cutscene de depois. Entrando na loja, a bruxa diz que o último biscoito tinha sido vendido pra aquele moleque, aberração lá, aquela criatura. Sério, nossa, esse moleque é muito bizarro, meu Deus do céu, bicho esquisito. E chegando nele, essa desgraça aí fala que só vai dar o biscoito pra nós se a gente passar o quiz dele. Meu amigo, se foda, viu? Eu querendo salvar a cidade e eles vêm com mais problema. Velho, o Jack tem muita paciência. Se fosse eu no lugar dele, mano, eu tinha afogado esse moleque na fonte até ele ficar desfigurado, assim, ó, a ponto dele ficar mais bonito, né? Pior não fica. O quiz dele tem 10 perguntas tranquilas, que eu não vou perder tempo mostrando pra vocês, mas saibam que eu acertei 8. E foi o suficiente pra gente passar. Eu então consigo o biscoito, mas ao invés de eu ir direto pra lá, eu decido ir em casa, pra ver se naquele reprodutor de vídeo eu conseguia assistir aquela cutscene que eu acabei pulando. E não valeu a pena, sério, mano, era só a menina tirando a máscara e indo embora, porra. Dando o biscoito pro Igor, a gente finaliza o capítulo. Eu tenho quase certeza que tem um vídeo adulto com esse título. Fim do capítulo. Capítulo 7. A rodada relâmpago.
E assim como esse capítulo, ele é bem rapidinho. Apesar da gente ter alimentado o meu mano Igor, a gente ainda não pode entrar na mansão por conta de uns raios, que o Igor diz que o gerador fica depois da cerca atrás dele. Aí a gente vai, quebra a cerca, e é até engraçado porque tem um diálogo / pensamento super expositivo do Jack nessa parte, dizendo tipo, se eu pegar essa pedra e carregá-la pelo labirinto, eu posso usar ela para esmagar as coisas no caminho. E bem, é isso, a gente tem que pegar a pedra, carregar ela pelo labirinto e destruir o gerador. Depois disso, a gente tem uma contagem regressiva até o gerador ligar de novo. E por eu ter ido pegar essa moeda aqui, ó, e ter que enfrentar uns bichos chato, eu acabei passando assim de raspão, mano, faltando 5 segundos. A adrenalina pura. Entrando lá dentro, a frase é meio redundante, mas enfim, a desgraça da bruxinha tá aqui de novo pra nos infernizar, soltando uns pedregulhos que esmaga a gente. Sério, mano, eu dei muito essas crianças. Durante a subida, a gente pode ou entrar nesses espaços ou subir nessas plataformas pra desviar da pedra. É bem tranquilo. E a pedra nem dá tanto dano também. No final, Jack dá outra bronca nela e ela diz que vai parar com os truques, mas a gente sabe que não, né? Entrando no quarto do Igor, a gente acha uma caveira e enfrenta uns bichos que não dá nada no fim. Depois entra nesse elevador e fim do capítulo. Capítulo 8. Trocando cérebros. Finalmente a gente encontra o doutor. O Jack pergunta pra ele por que ele tá fazendo isso, né? Mas ele só ignora e fala que é hora do Jack descansar. Ele mostra o dispositivo feito especialmente pro Jack. E em um dado momento, quando o doutor vai coçar o cérebro dele, coisa comum, né? Quem nunca? A gente vê que a cor dele tá totalmente diferente. O Jack então tem outro pensamento extremamente positivo, dizendo que se ele trocar o cérebro original pelo falso, o doutor deve voltar ao normal. Agora, o porquê que o cérebro dele tava bem ali do ladinho, ninguém sabe, né? Enfim, burrice de vilão básica. Como você já deve imaginar, né? Essa é uma boss battle. E ela é estranha, mano. Tipo, diferente das outras, eu não consegui nem reconhecer se essa música é um remix do filme ou não. Então, até segundo as ordens, ela é a primeira 100% original. E curiosamente também é a primeira boss battle que eu morro, mano, de fato. E pra piorar, eu ainda descubro que a gente tem que pagar 1000 moedas pra reviver. O que é absurdo nesse ponto do jogo. A música dessa parte eu achei bem chatinha, pra ser sincero. E a mecânica é até interessante, porque ele fica tentando te atacar ali, né, com essas armas, depois com essas lâminas e por fim essas esferas de raio. E fica nisso a luta toda. Dito isso, o nosso objetivo aqui é basicamente ficar desviando e usar o agarrão na cabeça dele pra puxar, já que ele acaba abrindo a cabeça e é aí que a gente tem que aproveitar pra pôr o cérebro certo no lugar. Só que assim, um dos problemas é que eu primeiro achei que a gente tinha que tirar o verde do lugar pra depois pôr o normal, mas não. Aí eu perdi muito tempo com isso e pra piorar, eu achei que só depois da batalha de rima que era o momento pra isso, né, já que ele fica parado com a cabeça aberta por um tempo a mais, mas não. E outra coisa, ele nem perde vida ao longo da luta, então nosso objetivo é só abrir a cabeça dele, jogar o cérebro lá dentro, aí a primeira metade tira metade da vida e a segunda acaba a luta. Então tecnicamente tu consegue vencer a luta sem nem sequer chegar na batalha de rima. Enfim, foi a luta menos divertida pra mim, sinto muito, embora eu tenha que assumir que tem uma certa satisfação ali em puxar o cabeção dele e jogar o cérebro lá dentro. Vencendo ele, a gente recupera a porta do dia de São Patrício, e assim como essa luta é o feriado mais aleatório que eu conheço. E mais aleatório que tudo isso, só o diálogo que vem depois. Mano, só escuta. O doutor, ele pede desculpas pro Jack e diz que nunca imaginou que o cérebro seria trocado. Beleza. O Jack dá a foda e fala: doutor, a porta do dia de São Patrício. Aí o doutor confirma: de fato, essa é uma porta dos feriados. Aí depois ele pergunta que dia é hoje. O Jack diz então que é dia 24 e eles percebem que tem que recuperar logo a porta da cidade do Natal. Mas que pra gente fazer isso, a gente tem que passar por aquele caminho lá das abóboras assombradas que eu tentei no começo. O doutor então diz que tem a solução e corta pra uma cena da Sally chegando do nada com a caixa de presente por um acaso contendo a fantasia do Papai Noel. Por que, tu me pergunta? Eu não faço ideia. Ela ainda fala: espero que seja útil. Minha filha, me dá um graveto, uma pedra, ou aproveita que tu é toda remendada e me dá um pedaço do teu cu. O doutor aparece então dizendo que, curiosamente, o traje de Papai Noel vai ser perfeito para esconder no saco o dispositivo que ele fez e que devemos usar para despossuir os inimigos. E é isso, acaba o capítulo. Sério, tipo, é muito aleatório. Capítulo 9: Pumpkin Patch Possession, que significa possessão no canteiro de abóbora, ou um trocadilho bacana ali que, se forçar, dá pra ler corrigindo a possessão das abóboras. Pra continuar na loucura, a gente já começa o capítulo com o doutor perguntando se a gente viu a Sally.
sendo que ela tava ali há 10 segundos atrás, mano. E eu não sei porque diabos ela só largou o Jack lá e foda-se. Saindo do castelo, a gente encontra, né, com a Sally na porta e ela agradece por termos salvo o doutor, já que apesar dele ser duro às vezes, foi ele que deu vida a ela. Explorando em volta da torre, agora com calma, né, eu achei um bueiro que não dá pra entrar ainda. Depois eu dou uma explorada nessa área aqui que eu não entendo o que tem que fazer, então eu vou seguir minha vida. Chegando no caminho das abóboras, agora é hora de usar o poder do Papai Noel, que é a segunda transformação do jogo que a gente usa apertando o R1. Só que diferente da roupa de abóbora, né, que solta fogo, esse aqui ele é infinito, mas claro, por motivos óbvios, já que a roupa do Papai Noel, ela só serve para despossuir os inimigos. A gente aperta quadrado para lançar essas caixinhas de surpresa. Ou você aciona por conta própria, ou ela aciona sozinha depois de um tempo. Para funcionar, ela tem que estar bem perto do inimigo, o que às vezes dá até umas dor de cabeça. Claro, explicando para vocês assim é simples, mas eu demorei um bom tempo para entender a funcionalidade dela. E depois de brincar de Ghostbusters, a gente vai pro canteiro de abóbora e encontra esse simpático rapaz, que diz que os caras maus deixaram o campo uma bagunça, que quebraram a ponte e comeram o interior da grande cabeça de abóbora. Depois disso, o bicho papão ele então faz outro daqueles anúncios dele que dá pra ouvir por toda a cidade, dizendo que o Jack retornou e está aproveitando a perigosa cidade de Uggtown, gritando de horror, e depois pede pro Rapa, que é o último dos traficantes lá, né, tomar conta do Jack pra ele. E enquanto essa mensagem rola de fundo, a gente tá descendo um pau nos esqueletos gigantes, mas nada de novo. Depois de uma boa caminhada e pular esse riozinho aqui, o capítulo termina. Capítulo 10, Labirinto do Rapa. A gente já começa esse capítulo de encontro com os 3 filhos da puta e o Jack mais uma vez pede pra eles pararem com os truques, que óbvio que não dá em nada. Taca fogo nessas porra logo, pelo amor de Deus, tá esperando o quê? O Rapa então diz pro Jack que ele vai ficar muito perdido e que depois que ele vê o que eles fizeram na casa do prefeito, aí ele para de falar e diz que não era pra ter dito isso. E eles ralam de lá. Eu ando um pouquinho, acho mais um lugar secreto, que dessa vez tem fantasmas, gárgulas que soltam essas abóboras que explodem, e mais uma vez a gente só ganha a porra de uma figure. Mano, eu tô quase desistindo de ir nessas merda. A missão aqui é muito simples. A gente tem que acertar essas abóboras, que elas liberam parte do caminho que tá bloqueado. Mano, foi tudo bem tranquilo com exceção dessa aqui. Porque assim, eu tinha assumido pra mim que a gente tinha que pegar a abóbora no chão e tacar nela. Beleza. Já que era a única forma de acertar. Mas eu simplesmente não conseguia. Eu passei quase 10 minutos tentando até finalmente acertar, então realmente era pra fazer isso. Talvez eu seja muito ruim. Depois disso eu enfrentei ali mais uns fantasmas e gigantes e segui caminho. Aqui atrás dessa cachoeira eu acabei achando um lugar secreto com os fantasmas e esqueleto RGB que só me deu umas moedas, mas já é melhor que uma figure. Continuando pro que importa, depois de eu andar um bom tempo por esse labirinto todo, eu finalmente chego na cabeça de abóbora, vulgo meu pior pesadelo. Fim do capítulo. Capítulo 11, Erigo na cabeça de abóbora. Ai, ai, o que falar dessa parte? Primeiro, eu levei praticamente 1h30 pra passar dela. Sim, vamos por partes. O Jack vê uns fantasmas voando dentro da abóbora e percebe que tem que entrar lá. Subindo essa espiral, a gente acha esse buraco e entra. Beleza. Essa parte ela funciona da seguinte maneira. A gente tem que derrotar esses esqueletos para liberar a passagem pro segundo andar. Tranquilo. Descendo, a gente tem que enfrentar esses fantasmas para liberar a passagem pro terceiro andar. Também tranquilo. Nesse terceiro andar, tem aquelas abóboras surpresa, né? Que se a gente passar perto, aparecem os inimigos. E como é obrigatório matar todo, ou a gente usa o Papai Noel para aparecer os inimigos, ou a gente passa perto e leva um danozinho para eles se revelarem. Só que como eu não entendia muito bem o poder do Papai Noel no início dessa parte, eu só fui direto mesmo. Nada que seja muito perigoso. Derrotando acho que 2 ou 3 desses esqueletos e mais 2 ou 3 desses fantasmas, o caminho pro quarto e último andar é liberado. Inclusive eu morri aqui de burro na primeira vez, mas releva. E é aqui que o problema vive. O último andar. A gente se encontra com o Rapa e temos uma boss battle contra ele. Beleza. E assim, é muito chato, mano, porque ele é pequeno e ele vive pulando pros cantos. E pra piorar, em todo lugar tem esqueleto. No começo ainda é de boa, mas quando começa a aparecer os vermelhão que lança osso, fica um inferno, mano.
Porque além de tudo também tem um desgraçado do moleque que atira pedra em nós. E nem a Beyblade fez milagres nessa parte. Aí beleza, depois de eu apanhar que não condenado, eu lembrei que existia a roupa de fogo. Sim, eu demorei mais de 1 hora pra pensar nisso. E graças a Deus ela tirava muito dano. Então facilitou demais a luta. Eu nem sei, mano, se eu conseguiria vencer sem ela. A gente então recupera a porta da ação de graças. E mais uma vez, o Jack perdoa o moleque falando pra ele não fazer mais pegadinhas. E o desgraçado mais uma vez cruza os dedos. Eu não aguento mais, mano. Às vezes eu até esqueço que o Jack é um esqueleto. Mas vendo essa burrice dele, a gente entende que não tem cérebro ali dentro. Por fim, a gente recebe a chave pra acessar a área residencial onde fica o prefeito. E fim do capítulo. Capítulo 12, palhaço fugitivo. Depois dessa luta infernal, que pra vocês foi que 10 segundos, pelo menos a gente recebe uma abóbora que aumenta a vida como recompensa. Bem apropriado pro momento, eu diria, né? E depois disso a gente tem que voltar tudo até a cidade, menos 1 ponto pro jogo. Chegando no portão, eu uso a chave que nem o Inca, né, selecionando no menu, e assim temos acesso à área residencial. Ela, como de costume, tem um design muito foda e até macabro. No caminho a gente encontra então a bruxa, que diz que alguém sabotou o uniciclo do palhaço, e se o Jack não teria algo na sacola de truques dele que o ajudasse, claramente indicando que a gente tem que usar a roupa do Papai Noel. Eu só não sei se ela disse sacola de truques no sentido de ser uma expressão, tipo carta na manga, ou literalmente ela sabia que a gente tinha um saco cheio de porra. E como? Mano, infelizmente essa parte também foi bem chatinha, já que o palhaço fica fazendo esse circuito e é muito ruim de acertar a caixa nele. E pra piorar, eu demorei 30 minutos tentando, tá ligado? Eu parava ele, usava triângulo, parava ele, usava quadrado, parava ele, entrava no menu e usava alguma coisa, mas nada dava certo. Aí depois eu fui olhar no mapa e vi que o objetivo era na merda da torre do doutor. Eu te juro, custava uma cutscene, um pensamento expositivo, como que eu ia adivinhar essa desgreta? Pra piorar, quando eu chego na mansão, o quarto da Sally tá liberado, e lá, como no quarto do Igor, né, tem um monte de inimigos. A diferença é que aqui o spawn é infinito nesse caralho, então fiquei um bom tempo até perceber que os inimigos nunca acabam. Enfim, chegando no doutor, ele fala que tem a ferramenta que vai ajudar e pergunta se a gente pode ouvir o que o Igor tem a dizer. E conversando com ele, o Igor diz que tava comendo os biscoitos perto do bueiro quando ouviu um barulho. Mas quando virou, não tinha nada. E quando virou de novo, o biscoito tinha sumido. Ele pergunta então se o Jack pode ajudar ele de novo. E do nada começa um capítulo secreto. Roubo do biscoito de osso. Assim, eu acredito que não seja obrigatória essa missão, já que a gente pode pegar a ferramenta aqui e só ir lá direto. Mas como eu sabia onde era o bueiro e tava, nossa, na muita boa vontade, eu fui lá conferir. Chegando onde eu imaginava que fosse, né, que é aquele bueiro atrás do castelo que antes não dava pra entrar. Lá a gente tem simplesmente uma boss fight contra a aranha de novo, do nada. Pra piorar, a trilha sonora é a mesma, então tava a Sally e o Jack cantando de fundo, mas a Sally nem tava na cena. Sério, mano, eu achei que não podia ficar mais estúpida aquela luta. Aqui também, graças a Deus, né, a gente não tem a batalha de rima, então a gente tem que ficar batendo no prolapso da aranha até dizer chega. E depois de 10 minutos de batalha, finalmente acaba. Sério, vocês não têm noção da tortura que foi, mano, é muito chata mesmo. Mas relaxem, porque não é a última vez que veremos essa aranha. Depois de subir de novo aquela torre enorme, eu devolvo o biscoito do Igor, que me ajuda com 2.000 moedas. Sério, mano, eu te juro que não paga metade da minha terapia isso. Agora vamos pro que interessa. Chegando no palhaço e finalmente consertando o negócio, que adivinha só? Eu tinha que usar a caixa pra ele ficar parado por microsegundos, entrar no menu que nem um animal e escolher o negócio, porque ele não vai no automático. Ele diz que espera que os irmãos vampiros estejam bem e que ele vai liberar a passagem pro Jack ir até lá. E graças a Deus, fim do capítulo. Capítulo 13, os irmãos vampiros. Depois de tanta dor de cabeça, pelo menos temos algo novo aqui, que é esse esqueleto gigante que, novamente, eu achei que fosse uma boss battle. Mas não, era só um mob mesmo. Pelo menos foi divertido enfrentar o primeiro dele, já que ele tem um certo desafio. Tipo, a gente não consegue puxar ele, obviamente, e a gente ataca só pelas costas, já que pela frente ele defende. Fora isso, ele também tem 2 variações de golpe, uma em área e outra em linha reta. Aí matando o primeiro aparece outro e só aí eu vou poder salvar, porque quando tem inimigos, eu esqueci de citar isso, o save point ele desaparece.
mais. Eu fui explorar um pouco a cidade, entrei nesse beco e subi nesse canto que tinha essa moeda com interrogação, que me rendeu 500 moedas, o que é sempre bem-vindo. Depois eu entro nesse lugar que é o Castelo dos Vampiros e é bem bonitinho, tipo os caixões, tem uma mesa com xícaras de sangue no canto e na mesa a gente acha uma carta que diz que o Hugh transformou os vampiros em 4 morcegos e que devíamos retornar eles para os caixões, para que voltassem ao normal. Beleza. Saindo, a gente passa por esse portão e aqui temos umas lâminas que dão dano se nós bobear. Eu fui direto pela esquerda novamente, achando que tava indo pra um lugar secreto, mas é tudo parte de um negócio em si. Então, não importa qual lado eu fosse primeiro. O que eu acho até interessante, eu gosto disso. Subir nessa escada, eu vejo o primeiro morcego de longe. E vamos que vamos. Só que eu acabo caindo logo no começo nesse poço de gosma amarela que me joga lá embaixo. Mas enfim, então não vamos que vamos ainda. Aqui aparecem mais 2 gigantes que eu ignoro completamente e subindo tem um portão que não podemos passar. Aí beleza, eu pensei, se eu matar os 2 lá embaixo, o caminho deve liberar. Só que voltando lá, os bichos tinham sumido. Voltando mais ainda, eu acho a escada que eu caí e subo de novo. E como eu demorei muito pra entender essa parte, eu vou resumir pra vocês. Aqui a gente tem essas plataformas que podemos andar e as espirais que podemos usar pra pular de uma pra outra. E pra nos atrapalhar, tem esse peixe enorme que fica girando de tempos em tempos. O morcego, ele fica andando pra tudo que é canto e se assusta sempre quando a gente chega perto dele. E eu caí de novo. Mas dessa vez eu não volto direto, né? Eu decidi entrar nessa porta que dá acesso a um tipo de lixão. Aqui tem essas latas de lixo que funcionam basicamente como as abóboras, né? Que a gente tem que usar o presente para poder soltar os monstros. E passando deles, eu acho mais um lugar secreto, dessa vez com 4 gigantes nela. Que eu tive um certo trabalho, eu não vou mentir. Como eu já tava com pressa, eu usei logo meu poder de fogo todo para acabar mais rápido e foda-se. A recompensa foi boa, né? Já que foi a última das 4 caveiras de cristal, que agora eu posso ir lá nas bruxas e trocar por uma vida extra. Tá, agora sim eu volto lá pra cima onde tá o vampiro pra tentar mais uma vez. No mapa diz que os vampiros adoram presentes, um indicativo de que eu tinha que usar a caixa do Papai Noel. Mas era muito difícil de acertar ele, já que ele vivia andando pra um lado pro outro e é horrível, mano, ficar cruzando esses trem pendurado. E só depois de muito tempo, vocês não têm noção, eu percebi que o presente atraía a desgraça do morcego e que eu tinha que agarrar ele com o triângulo. Eu não sei por que eu faço isso. Eu fiquei apertando quadrado. Qual era a lógica? Eu fiquei apertando quadrado e não deu. Fiquei tentando coletar ele, mas era só apertar triângulo. Eu vou me morrer. Depois de finalmente pegar o primeiro morcego, agora eu vou pelo caminho da direita. E depois de entrar nesse buraco aqui, eu percebi que era só outro jeito de chegar lá embaixo no lixão. Fico explorando mais um pouco, mas não acho nada. Até eu me esconder nesse corredor aqui, onde fica as latas de lixo, e ver que tinha uma cerca, que se você lembrar, eu posso usar fogo para destruir. Mas não tinha fogo. Então minha ideia, para não ter que voltar tudo para comprar fogo, foi de enfrentar de novo os 4 gigantes lá, do lugar secreto, para ver se eles dropavam, já que sim, alguns momentos derrotando inimigos que eles dropam tanto o foguinho quanto a alma azul, mas não deu certo. Mais tempo perdido. Depois de um bom tempo, eu finalmente decido voltar para a cidade. Acredite ou não, eu encontro a porra de um morcego simplesmente moscando ali. Como eu não vi isso antes, eu não sei. Provavelmente nem tava lá, mano, mas nessa altura do campeonato eu já nem indignado tava mais, eu só agradeci. Voltando pra casa dos vampiros, eu tento interagir com os caixões, né, já que eu tô com um vampiro, mas nada acontece. Talvez só quando eu coletar os 4, né. Daí eu volto nas bruxas, compro fogo e retorno de novo até a cerca. Mas antes disso, eu acabo percebendo que tem uma outra cerca por ali, então eu decido ir por ela primeiro por algum motivo. Aqui tem essas escadas que nos levam pra cima deste lugar, que tem mais um gigante. Sério, mano, eu não aguento mais esses bichos, mano. Tipo, beleza que ele é novo, mas precisa ficar toda hora empurrando. E pra piorar, eu ainda desço no lugar errado e tenho que refazer o caminho tudo de novo. E matar os gigantes tudo de novo. Pra liberar o acesso ao espiral pro próximo canto. Aqui a gente desce nessa torre que lembra uma cobra de boca aberta. Tipo, é até interessante. Mas eu já tô puto demais pra apreciar qualquer coisa. E descendo, a gente acha um lugar secreto que é onde tá o terceiro morcego. E bora pro último. Que com certeza deve estar na outra cerca, né? Mas é claro que não. Era só um bônus de bosta que eu nem preciso. Sério, essa é de longe a missão mais chata do jogo todo. O tanto que eu quase quitei, mano, não tá escrito. E depois de procurar por mais de 30 minutos... Vocês estão percebendo o tanto de tempo que eu tô levando pra fazer, tipo, uma missão de 5 minutos? Eu descubro que tem uma entrada pro teto nessa espiral bem aqui, ó. Subindo, tem mais um anúncio do bicho papão que diz que agora ele planeja não apenas ser o governador da cidade do Halloween,
como de todos os outros feriados. E enquanto isso, né, enquanto ele vai falando, tem vários morcegos que ficam voando. E a gente tem que capturar o correto. Finalmente eu pego eles. Graças a Deus! Voltando no Castelo dos Vampiros, eu tento interagir com o caixão, agora que a gente tá com os 4 morcegos, mas ainda nada. E só depois de um bom tempo que eu raciocino que assim como as chaves, assim como a ferramenta do palhaço, tu tem que entrar na merda do inventário e selecionar os morcegos, mano. Pelo amor de Deus, que coisa retrógrada, eu não sei nem falar a palavra. E pra piorar, ainda tem que pôr um por um nessa caceta. A gente então recebe a chave de acesso até a casa do prefeito e os vampiros explicam pra gente o plano do Ugg, de virar o rei dos 7 feriados, diz que ele sequestrou os líderes de cada mundo e as portas deles, para que eles não pudessem retornar. E pede para que a gente colete todas as portas para que todos possam voltar para os seus devidos mundos. Sinceramente, mano, eu nem precisava falar. Tava tudo bem entendido? Mas enfim, ainda é um jogo pra criança, de certa forma. Não vou gastar muita saliva. O capítulo então finalmente acaba e seguimos para o que eu posso considerar como a reta final do jogo. Capítulo 14. O hospício do prefeito. O caminho que a gente tem que seguir agora é daquele portão que estava bloqueado lá no começo. E chegando perto da casa do prefeito, aparece mais um gigante. Só que por sorte eu fui explorar pro outro lado onde tem um portãozinho e quando eu voltei ele tinha sumido. Amém. Casa do prefeito ou hospício é bem maneiro, mano. Eu acho vibes essa frente no formato do rosto dele e tal, enfim. Mas eu não faço nada no momento. Eu volto então para aquele portãozinho que desbloqueou sozinho. Eu não acredito que isso aconteceu alguma vez nesse jogo. E pampararam, a gente volta pra cidade. Foi satisfatório, eu não vou mentir. Recarrego minhas energias e tudo mais. E aí sim eu retorno pro hospício. Aqui no inventário tem 4 pedaços de coisa que eu recebi de cada vampiro. E selecionando um por um, a gente abre a porta da casa. Mas, antes de entrar, a gente escuta a voz do prefeito pedindo ajuda. E vemos que ele tá enjaulado lá em cima da casa. Agora, como que a gente não escutou isso antes, eu não sei. Pô, dentro da casa do prefeito é bem estiloso, tá ligado? Com esses xadrez aqui não simétrico, o carrinho dele, o tapete vermelho, tudo no ponto. Eu subo nessa primeira rampa aqui e do lado de fora tem uns inimigos que eu só ignoro até chegar nessa entrada. Por sorte, os vilões sumiram, então o espiral libera pra gente subir e andando mais um pouco eu acabo escorregando lá pra baixo e fazendo tudo de novo. Passando dessa porta tem esses buracos no chão claramente remendados, que eu caí de propósito esperando alguma recompensa, mas não, eu só tive que subir de novo. Continuando através dos buracos, tem essas moedinhas aqui que eu não consigo alcançar elas, então bora pro outro lado que eu encontro uma abóbora, mas também não consigo pegar ela. Fuder, viu? Aqui tem 3 caixas de inimigos que são bem de boa. E finalmente eu chego no prefeito. Bom, depois de resgatar ele, a gente pergunta sobre a porta do feriado dessa região. E ele diz que viu algum dos capangas do Ugg no telhado dele. E que não duvidaria nada que estivesse com eles. O Jack então manda o prefeito ir pra um lugar seguro e a gente continua nossa subida. E eu vou poupar vocês porque eu fui, caí e voltei muitas vezes nesse processo. E não tinha nenhum inimigo ou sequer enigma interessante no caminho. Então, no mais de interessante, eu peguei aquela abóbora lá. E depois de muito andar, chegamos nessa porta que finaliza o capítulo. Capítulo 15. Estrondo no telhado. Subindo no teto do prefeito, a gente encontra mais uma vez, e pela última, os traficantes do Ugg. Graças a Deus. Apesar de simples, a ambientação é muito foda com esse telhado cercado e a sombra do Ugg lá na lua. A música é a mesma de todas as batalhas, se eu não me engano, contra as crianças, né? Só que dessa vez tem legenda e tem batalha de rima. Ou seja, o bagulho ficou sério. Eles ficam os 3 dentro dessa banheira, indo de um lado pro outro e tacando tanta armadilha de urso quanto uns explosivos na gente. Tipo, é bem chatinho de acertar eles. Então eu usei logo o fogo pra acabar com a luta, porém ela é dividida em 2 partes. Por sorte, na segunda parte já é bem mais interessante, já que primeiro eu posso bater não só em uma, como em 3 crianças de uma vez. E segundo, por ter 3 inimigos, a variedade é super bem-vinda. Como eu tava achando que esse era o fim do jogo por algum motivo, eu tava super hypado, eu não vou mentir. Temos o Rapa, que atira uma metralhadora de estilingue em nós, o Tranca, que pula com o desentupidor e depois se prende no chão por um tempo, e a Choque, que faz essas maracutaias. Dos 3, eu foquei bastante na menina, porque ela era mais de boa de acertar por mais tempo, né? Ou talvez foi o machismo que tomou conta do meu ser. O ruim dessa batalha de rima é que ela não pareceu tão épica quanto as outras. Tipo, não sei se é porque é engraçado ver o Jack sambando com 3 pivetes, ou porque eu tava de saco cheio deles. Mas não me entenda errado, essa foi uma das batalhas mais divertidas
do jogo todo. Tipo, nossa, enfrentar eles juntos é bem mais de boa do que eles separados. A gente então recupera a porta do dia da independência e o Jack vai finalmente cozinhar esses porra. Mas claro, eles acabam enganando o Jack de novo, jogando ele dentro do esconderijo do bicho papão e fim do capítulo. Capítulo 16. A Manopla Sinistra. Depois dessa queda, a gente percebe ali que a gente entra num lugar meio estranho, cheio de lava. Eu particularmente não gosto muito visualmente falando, sei lá, algo parece que tá fora do lugar. Assim, a ideia de um corredor de armadilhas é bem da hora, mas tudo parece meio confuso. Primeiro eu subi nessa plataforma quando o Ugi fala que a gente nunca vai sair dele vivo. Tá bom. Depois eu venho nessa parte, só pra pegar uma moedinha, e em seguida sigo reto. Aqui tem essa plataforma de pratos na esquerda e uma plataforma com desenho de teia na direita. Como de costume, eu vou nadar à esquerda primeiro, mas chegando lá só tem mais uma moedinha. Eu não quero moeda, jogo, eu só quero paz. Na direita agora eu vejo uma caveira de cristal que eu não tenho a menor vontade de pegar. E tento subir nessa plataforma, mas acabo caindo na lava. Coisa que inclusive acontece demais. Indo corretamente agora, eu desço nessas pedras que eu sei lá, mano. Sério, o design dessa fase é feio demais, mano. E pra piorar, não tem nada de muito interessante. Tipo, eu ando por vários lugares pra nada. No máximo uma moedinha e eu caio facilmente na lava. Toda vez que eu caio na lava, eu tenho que voltar pra porra do começo da fase, mano. Mano, é torturante. Vamos pular pelo bem de vocês. Passando por essa porta, entramos na Sala dos Reis Enjaulados. Porra, um nome bem foda, pra te dizer a verdade. Que, como o nome diz, tem algumas celas com os reis dos feriados sequestrados. E foi quase um trava-língua. Entre eles, o de São Valentim, o que eu acredito ser do Dia da Independência, a cela do Halloween, que tá vazia por motivos óbvios, e a do Natal, que quando eu fui interagir, bem... Outra aranha apareceu e de novo a Sally cantando. Eu vou enlouquecer. E novamente, não tem batalha de rima aqui, mano. Então a luta demora uns 10 minutos de novo. Mano, pra tu ter noção, eu já não suportava mais essa música. Tanto que eu fui procurar ela em português pra eu ouvir enquanto eu lutava. Só pra dar uma descontraída e não perder a vibe. A luta é a mesma coisa de sempre. E depois disso libera uma gaiola que pergunta se a gente quer entrar. E pampararam, voltamos pra cidade de novo. Mano, eu falei que esse poço tem importância. Aproveito que tô aqui, recupero minhas energias e volto para celas. Em seguida, entrando na jaula do Papai Noel, por algum motivo, é uma passagem para mais labirinto de armadilha. E novamente, nada de novo. Nem é difícil, mano. Só que eu sou burro mesmo. E vivia caindo na lava e voltando pro início. Pelo menos, em dado momento ali, eu achei mais um lugar secreto que só tinha umas aranhas que roubavam nossa moeda. E uns barris de moeda. Que, sinceramente, mano, não dá foda nessa altura do campeonato. Depois de 20 minutos, eu finalmente chego na entrada para mais uma das lutas mais divertidas desse jogo, mano. Inclusive, muito pica essa porta e fim do capítulo. Capítulo 17 é um confronto no cassino e... Oogie, return the holiday leaders to their worlds. I can assure you, the leader of every holiday is right where he should be. And you're looking at him. Where are you holding Sandy? Jack, weren't you listening? I said I had a debt to repay old Sandy Claus. A debt I'm going to pay back in person. I don't want you causing any trouble while I'm on my little visit. So I've hidden the Christmas door behind something quite nasty. So in the meantime, let's say we have some fun. The Oogie Casino is now open! What are we gambling for, you ask? Nothing all that valuable. Just your life. Cue the music! Mano, eu precisava deixar essa intro, porque sim. E bora para essa boss fight, que é possivelmente a mais divertida e variada do jogo. Aqui ficamos dentro dessa roda de cassino, enquanto o bicho verde, agora sim, do jeito que eu lembrava, tenta acertar a gente de todos os lados. Temos essas cartas que ficam girando no canto da fase e essas lâminas que vão surgindo em sequência no centro. Depois nós temos essa reboladinha suculenta aqui do Ugi, enquanto ele solta os pistoleiros para cima de nós. Que acertando eles, a gente dá um certo dano no Ugi e também eles nos dão as notas musicais. Por fim, do chão surgem esses dados explosivos, enquanto o Ugi suga a gente para perto dele para virar espetinho de gato. No entanto, caso a gente agarre um desses dados e jogar na boca dele, ele fica atordoado. Aí a gente pode meter porrada sem dó.
Infelizmente ou não, o poder de fogo aqui não dá tanto dano, o que faz a luta durar mais tempo, que nesse caso pra mim não foi nada ruim, porque eu tava super imerso, mano, eu tava me sentindo o próprio Jack lá na luta contra o bicho verde no filme. Mano, eu tava tão envolvido que eu podia ter matado ele sem sequer usar uma segunda batalha de rima. Porém, eu tive que finalizar com chave de ouro. Ready? 3, 2, 1. The leaders of the holidays must right now be set free. Release them all at once, or you will have to deal with me. Man, so I can deal. You even ran the maze. You still can't stop me. I'm the king of 7 holidays. I'm the only power. Depois de derreter esse saco de estrume, eu falei errado, é derrotar, mas foda-se, ele revela que na verdade o Jack só derrotou a sombra dele. E que o corpo verdadeiro tava lá na cidade do Halloween. E eu broxei um pouquinho porque dessa vez eu realmente tinha acreditado que esse era o final do jogo. Mas tamo lá. A gente recupera a Porta da Páscoa e o Jack se pergunta onde estaria a Porta do Natal. Fim do capítulo. Capítulo 18. A colina em espiral. O capítulo começa com a gente saindo magicamente da fonte de vida e geral reunido pra me receber. Mano, não me pergunte. E depois disso eu vou conversar com cada um pra ver o que tem que fazer, mas ainda assim eu não descobri. Então eu fui olhar no mapa e ele manda eu falar com cada um pra ver o que tem que fazer. Tá, o jogo manda você falar com geral pra saber onde você tem que ir. Aí o cara fala que eu preciso ir por esse portão, onde eu vou encontrar meu dog, e que ele vai me guiar. Mas a porra do portão não deixa eu entrar. E pior, ele deixa eu entrar em todos os outros lugares. Aí eu andei que nem barata tonta por uns 15 minutos para descobrir que era só entrar na prefeitura, falar com o prefeito para ele ajudar os líderes dos feriados a retornarem quando eu salvar eles. Fuder, vai. Fiquei putaço, mano. Sério, fiquei muito puto nessa parte. Depois de passar pelo portão finalmente, a gente vai lá na Cova do Zero e pede ajuda para achar a chave para a colina em espiral. Eu simplesmente ignoro todos os inimigos no caminho, graças a Deus. Isso é uma opção, né? Até chegar nessas 3 tumbas onde a chave está. Voltando tudo, eu vou lá para aquele portão daquela parte quando a gente estava caçando os homens enforcados. E dessa vez com a chave nós conseguimos passar. Mano, esse lugar ele tem uma certa aura misteriosa, tá ligado? Tipo, eu não sei se é o silêncio, o som do vento, junto a essas luzes, enfim, bem melhor que o inferno do Bug. Aqui eu vejo uma porta que dá pra abrir girando essa roda, mas eu decido deixar pra depois, já que parecia que era o objetivo. Depois eu entro nesse poço, que tem essa parede claramente quebrável, mas que não quebrou por nada, mano, nem fogo. A gente volta então e segue viagem. Que imagem bonita. Antes de prosseguir, eu decido abrir aquela porta lá, né? E claro que era um lugar secreto, que tinha uns gigantes bem chatinhos. E depois de derrotar eles, pelo menos eu ganho uma recompensa de verdade, né? Que é aumentar minha vida. Seguindo lá pela colina, eu desvio das gárgulas e encontro essa pedra tapando essa passagem. E também não quebra por nada. E esse poço. Lá dentro tem umas estátuas amaldiçoadas e uns fantasmas. Depois de derrotar eu entro nessa passagem, só tem um barril de moedas. E depois eu quebro essa passagem que olha só, se não dá naquele primeiro poço. Agora por que não dava pra quebrar do outro lado eu não sei. Aqui do lado temos mais esse lugar secreto cheio de gigante chato que só me rendeu uma porra de uma figure. Daí eu fiquei perdido, pra variar, né? E só depois de um tempo que eu notei que dava pra passar além do poço lá em cima. A gente então encontra essas covas com formatos de alguma das portas do feriado, convenientemente. E naquele processo gostoso de ter que selecionar uma por uma, a gente preenche todas as covas. Uma música então começa a tocar e em seguida eu encontro a Sally em uma cena muito fofinha. You give me strength, you show you care. I cannot fail with you so near. I know I'd be lost without you. We'll stand together now and forever, and I'll tell you this very troubled night that we will set things right.
Mano, perdão, eu tive que deixar esse trecho todo porque é muita baitolagem, mano. E sabe o interessante? Essa cena aí é uma recriação da cena do filme, onde o Jack vai falar com a Sally lá no final, contribuindo mais ainda pra minha teoria de que isso é um universo alternativo. A gente segue viagem e fim do capítulo. Capítulo de 19, As Terras Costeiras, parte 1. Mano, essa parte aqui eu acho muito pica, tipo, desde a trilha sonora que me passou uma vibe ali do Resident Evil 4, sei lá porquê, até o visual, o conceito de uma floresta preto e branco, lembrando um pouco ali em Coraline, quando ela encontra os olhos das crianças e tudo apodrecia. Mano, muito foda mesmo. Se os inimigos ficassem preto e branco também seria um conceito, mas provavelmente ficaria bem poluído. Então eles continuam mesmo. Mas como nem tudo são flores, essa parte, apesar de bela, é um inferno, mano. Mano, é uma verdadeira floresta da ilusão. Mario World tem muito o que aprender com essa porra aqui. Sério, é insuportável tu se localizar. Fora que direto aparecem inimigos. Eu vou poupar muito vocês. Aqui a gente tem esses galhos, né? Ficam tapando alguns caminhos que liberam quando substituímos as portas originais pelas portas falsas com a cara do Huggy, que encontramos em algumas árvores. E depois de substituí-las, a floresta vai voltando às cores normais. Embora eu preferia como era antes. E sabe o pior? Já é um porre encontrar as árvores. Tirando a porta do Dia da Independência e a do Dia de São Patrício, todas as outras portas têm desafios pra poder trocar ela. O que dá até um certo up, né, convenhamos, mas depois de tu ficar insano em um labirinto que nem um iluminado, e eu não tô falando de Buda, a última coisa que tu quer é mais problema. Os desafios são sempre matar os inimigos antes do tempo acabar. A da Páscoa a gente tem 1 minuto e 10 segundos pra matar alguns gigantes. Só que o problema é que a gente não tem a porta da Páscoa. Ela ficou lá atrás na cova, lembra? Pois é, eu não me atentei a esse detalhe. Nessa hora aí minha cabeça já não tava funcionando direito. Digo isso porque já adiantando, que mais pra frente eu fiquei que nem um idiota andando sem entender o que tinha que fazer. Continuando, a porta do dia de São Valentim a gente tem 1 minuto e 15 segundos para derrotar aqueles gigantes 2.0, o que foi até rápido com a ajuda do fogo. E por fim, mas não é o fim ainda, a porta da ação de graça. Ou melhor, a porta da desgraça. Meu amigo, você não tá ligado no que aconteceu aqui. A gente tem 2 minutos e meio pra derrotar vários e vários inimigos. E até aí, beleza, né? Eu fiquei mais de 1 hora tentando essa porra, mano. Eu usei todas as estratégias possíveis. Como eu tava sem fogo, então eu tive que ficar saindo e farmando fogo nos inimigos. O que não é nem um pouco rápido. Já que a loja das bruxas tava lá na casa do caralho, eu usei Beyblade infinita do começo ao fim do tempo, mano. Eu usei vários save states, sim, eu me rendi até ao save state nessa parte porque eu não aguentava mais sair pra farmar fogo. E nada, mano, eu tive que olhar no YouTube o que o cara fazia pra passar. E primeiramente, eu notei que antes dele vir pra essa porta, ele acha a porta do Halloween. Então beleza, é só eu ir lá, derrotar do Halloween, e que quando eu voltar aqui nessa, eu vou conseguir de boa. Nada, mesma buceta. Eu fui lá na cidade comprar o máximo de Blue Soul que dava e fogo, e ainda assim, nada. Sem brincadeira, mano, eu fiquei praticamente 2 horas e meia só nessa árvore. Esse foi de longe o momento que eu mais quis dropar do jogo, mano. Mas não, eu consegui. Impossível. E sabe o pior? Sabe a desgraça que eu descobri? Que não é nem descoberta, é teoria. Porque da vez que eu passei, eu usei a Beyblade por uma cacetada de tempo e beleza. Eu fiz isso várias outras tentativas, nada novo. Só que dessa vez, ao invés de usar um inimigo pra girar, eu peguei o bastão desses que os gigantes derrubam e fiquei lá quase infinitamente. Mano, até travava de tanto que eu girava. E foi. Então minha teoria é que eu não passei antes porque como eu tava usando um inimigo pra girar, o jogo ficava respawnando os outros infinitamente. Simplesmente por algum motivo não podia só sobrar o inimigo que eu tava segurando. E isso fudeu tudo. Sério, se eu disse que a parte dos vampiros é a pior do jogo, eu retiro tudo agora. Essa é oficialmente a pior parte do jogo. E é isso. Depois eu fui nas covas pra trocar as portas e fim do capítulo. Capítulo 20. Frenesi de fogo e gelo. Graças a Deus, depois dessa insanidade que a gente passou, esse capítulo aqui é puramente uma mid-boss battle. Depois da gente ir lá trocar as covas, aparecem 2 gigantes. Um de fogo e um de gelo, que tentam acabar com a gente. O design deles é bem pica, na verdade, e a batalha é bem daorinha. Mecanicamente, eles lembram muito
muito gigante 2.0, que tem um ataque em área e um ataque direto. A diferença é que aqui eles têm uns pulinhos rápidos que dificultam da gente bater nas costas deles. E também eles conseguem entrar no chão e ficar nessa forma de sombra que só volta quando usamos o poder do Papai Noel. Eu só morri uma vez neles, porque por algum motivo sempre que eles estavam perto de morrer, eles viravam sombra e recuperavam a vida, então não dava pra matar. Mas da segunda vez eu não fiz nada de muito diferente, mano. Mas por algum motivo eles só morreram de boa. Então, eu esqueci de comentar, mas no meio daquelas 2 horas de tentativa, eu percebi que dava pra ligar a HUD pra mostrar a vida do inimigo, o que ajuda demais, principalmente nessa batalha. Derrotando eles, a gente recupera a porta do Natal e o Jack diz que precisamos devolver as portas para as árvores. Só que na minha cabeça, ele quis dizer outra coisa, mas bora lá, fim do capítulo. Capítulo 21, As Terras Costeiras, parte 2. Sim, o pesadelo tem continuação. Mano, quando eu olhava no mapa e pelo que a cutscene deu a entender, eu achei que eu tinha que chegar nesse meio aqui, onde as árvores estão reunidas. Porém, eu tentei todos os caminhos possíveis e nada. E só depois de uns 30 minutos que eu entendi que era para repor as portas nas árvores que a gente tinha tirado a porta do bug. Depois de mais 20 minutos repondo elas, faltou só a do Natal, que aí sim tava naquele meio onde magicamente todas as outras vieram parar. Mano, eu quero que se foda tudo. Mano, foda-se. Trocando a árvore do Natal, a gente acaba sendo sugado e fim do capítulo. Capítulo 22, a cidade do Natal. Uma cutscene começa mostrando o prefeito resgatando os líderes dos feriados. E o Jack com pressa na cidade do Natal. Andando um pouco para a direita, que temos esse boneco de neve que pode nos levar lá para a cidade do Halloween. Eu achei muito tecnológico, mas se eu for querer pensar demais sobre isso, eu vou me arrepender. Falando com Save Point, ele além de salvar o progresso, ele também encheu minhas garrafas de vida. Ele podia fazer isso desde o começo do jogo, na minha opinião, seria bem útil. A cidade do Natal, como de costume, é bem bonitinha. Consegue emular bastante da que vimos no filme e de fundo ainda fica tocando a releitura da música que o Jack canta quando chega na cidade pela primeira vez. O que é bem bacana. Que isso? Que isso? Mil luzes a piscar. Que isso? Floquinhos pelo ar. Que isso? Não posso acreditar. Será um sonho? Essa não. O que há? Crianças se divertem. O que aconteceu? É tanta alegria e que horror, ninguém morreu. A neve na janela, não posso acreditar. E lá no fundo sinto uma chama brilhar. O problema é que não é uma boss battle. Então fica aí eternamente, até tu passar pra próxima parte. Que spoiler, eu demorei. Sim, eu sou o maior noob do mundo, quem te contou? Primeiro temos que falar com esse duende aqui, que diz que o Natal está arruinado, já que a decoração da árvore tá espalhada pra todo lado. Sério, meu mano, a porra do Papai Noel tá desaparecido, sabe-se lá onde, e a merda de um pisca-pisca é o que vai acabar com o Natal? E pra piorar, o Jack ainda aceita. Meu amigo, nessa altura do game, eu não quero coletar mais desgraça nenhuma. Aquelas árvores me traumatizaram. Mano, eu já tava em estado mórbido jogando isso. O que começou como um jogo divertido da infância, aqui é meu literal pesadelo, e bem antes do Natal. Mas vamos lá. Primeiro eu interajo com essa árvore brilhante aqui, que diz que parece ter algo nela, mas nada. Até tentar apertar triângulo pra puxar algo dela, mas nada também. Porém, por alguma razão, eu não tentei bater nela com quadrado básico, o que era justamente o que precisava fazer. Então eu acabei fazendo isso só por último, e só depois de ver um vídeo o que tinha que fazer. Eu vou mostrar aqui agora porque sim. Seguindo, temos esse carrossel bizonho que a gente tem que destruir, e pra piorar eles perdem muita pouca vida a cada golpe. Eu desisti por hora e fui em cima de um trem que fica passando por essas entradas, e pulei nesse lugar escondido que depois de matar os bichos era onde tava outro dos enfeites. Enfim, depois de ficar andando à toa, eu acabo voltando pro carrossel e depois de muitos minutos eu destruo ele e consigo mais um dos enfeites. Depois disso eu fico muito tempo tentando subir nesse trem pra pegar uma moeda em cima do telhado que não é nem importante, e por fim eu descubro pelo vídeo que a gente tinha que acertar essas lamparinas aqui com o poder de fogo. Assim, eu tinha até pensado nisso, tá ligado? Mas como eu tava sem poder e na minha cabeça o jogo não ia te obrigar a ter o poder pra passar de alguma parte, ainda mais se você estivesse longe da cidade do Halloween, sendo que ele fez exatamente isso com a gente, nas cercas lá atrás. Eu só fui burro mesmo. Então depois disso eu entrei lá no boneco de neve, comprei o fogo, liguei as lamparinas, entrei na casa, arrebentei essas porra aqui e consegui o último dos enfeites. Na prática o penúltimo, né? Porque o último foi o primeiro que eu mostrei pra vocês entenderam. Depois disso a gente entrega os enfeites pros duendes e vemos a árvore consertada. Fim do capítulo. Penúltimo capítulo. Capítulo 23.
salvando o Noel. Antes de mais nada, eu peço 1000 desculpas pra vocês, porque por algum motivo eu meio que esqueci de gravar o final do jogo. Eu não lembro se a gravação só não iniciou ou corrompeu. Então a partir daqui a gameplay que eu vou mostrar vai ser de outra pessoa. É isso, pelo menos já é o final, né? Então bora lá. Seguindo por essa estrada que antes estava bloqueada, encontramos com o verdadeiro Oogie dentro de um trenó. E aqui ele pôs uma armadilha onde um trem amaldiçoado vai cortar a corda que tá prendendo o Papai Noel no alto de um poste. Só que assim, dado o que foi mostrado, eu acho que se o Papai Noel caísse, mano, ele sobrevivia de boa. Mano, ainda mais que é neve e que ele é o fudendo Papai Noel. Mas pra salvar ele, a gente tem que parar o trem destruindo ele. Pra isso, a gente tem que ficar trocando essas alavancas pro trem não chegar na corda e dando conta dos inimigos que ficam em volta delas. É bem de boaça, eu só demorei porque o trem tem muita vida. Inclusive, a pessoa que jogou isso aqui, ela usou muito esse combo aqui, ó, que parece ser bem poderoso. Mas eu não consegui usar ele, mano. Mesmo depois dos upgrades na arma, que não liberou nada que eu lembre. Assim como o fogo, que só ficou mais forte e dura mais. E do Papai Noel, que eu não vi diferença nenhuma. Talvez eu conseguisse lançar mais caixa além de 3. Enfim, eu vou ficar devendo isso pra vocês. Depois de resgatar o Papai Noel, ele pergunta se o Jack tá de novo por trás disso. Mas o Jack mal consegue falar e o bicho papão fica com raiva, porque ninguém morre nunca. Também, ó o plano dele. Mano, se tu empurrasse o Papai Noel de uma escadaria, ele tinha mais chance de perecer. O Oogie então rouba o trenó e o Papai Noel diz que sem isso, ele não consegue entregar os presentes. Aí a Sally me surge do nada num trenó de testralhos e diz que os líderes dos feriados já retornaram para suas casas, faltando agora só dar cabo do bicho papão. Seguindo, um dos doentes fala que botou um negócio no trenó do Oogie, que deve ativar assim que ele estiver voando e assustar ele pra fora. Inclusive é um detalhe bobo, mas na cutscene anterior mostra ele fazendo justamente isso. Então o Jack e o Papai Noel parte para finalizar um último capítulo nessa história. Capítulo 24, tirando o lixo pra fora. O último capítulo. Sério, não é por nada não, mano, mas que foda. Mano, eu me amarro em chefe gigante. Final boss enorme é meu fetiche, mano. Não tem como não. Pica. Queima ou não queima? Depois do Oogie ficar gigante, a la Zeus no final do God 2, a gente sobe essa colina na maior estileira de encontro ao imundo. O visual do lixão é muito bom. Eu acho que calhou perfeitamente pra um final épico. Mano, o bagulho tá tão sério que nem tem musical rolando. Mas vamos pra batalha. A mecânica, como de costume, é simples. A gente só tem que atrair o Oogie pra esses canos de gás e usar o poder de fogo pra queimar ele. A gente pode atacar ele direto também, mas não tira tanta vida. Mas acertando as pernas dele bastante, ele acaba caindo, ficando mais suscetível aos golpes. O cara que fez a gameplay, ele derruba muito o Oogie e fica batendo nele, mas na minha gameplay mesmo, eu usei muito do fogo no gás, né? Porque se eu não me engano tem 2 ou 3 canos que soltam gás. Depois que você usa todos eles, passa um tempo, eles meio que reiniciam. Então eu fiquei meio que nesse vai e vem e tal, dando um golpe aqui, outro ali. Enfim, estratégias diferentes, mas com finais iguais. O Oogie, infelizmente, não tem tanta variação de ataques. Ele só solta um monte de lixo em direção a gente. E quando estamos na parte de cima, ele tenta dar uma mãozada. E depois de alguns golpes, a gente finalmente derrota o bicho papão. Ou será que não? Eu falei que não ia ter musical? Eu? Até parece. It's payback time! Is that all you got to say? So why don't you just stop? You know, It's over! It's over! Your scheme was bound to fail! It's over! You're finished here! Your next stop will be Was this a trick? I'm not impressed. You're bad and now you're tall. It makes it all the more worthwhile to see a giant fall! Sério, hype demais.
puta que pariu. Mano, pra quem não curte Quick Time Event, tá lascado nisso aqui. Infelizmente eu não gravei, mas eu quase morri nessa parte. Essa sequência final é realmente complicada, ou eu sou muito dislexo. E assim como no filme, no final os vermes e insetos saem de dentro do Huggy, restando só um saco vazio. O Papai Noel então retorna, dizendo que conseguiu entregar os presentes, e o Jack pede desculpa pra ele com a maior cara de coitado. Sério, mano, tadinho do meu mano Jack. O Papai Noel diz que ele não tem que se desculpar e que na verdade ele tem sua gratidão, afinal ele salvou a vida dele. Depois ele segue viagem e corta pra uma cena muito fofinha de novo do Jack e da Sally, que fazem referência ao final do filme, contribuindo mais uma vez para minha teoria de que o jogo se passa no universo alternativo. E é isso, né, pessoal? Conclusamos que O Estranho Mundo de Jack, A Vingança de Huggy é um jogo extremamente recomendado para quem já viu o filme e quer vivenciar um pouco mais daquele mundo, mas só um pouco também, né? Já que como o jogo ele faz inúmeras referências ao filme, a ponto de parecer um universo paralelo, ele fica com aquele gostinho de DLC, se é que faz sentido. Faz sentido, faz muito sentido. Não que quem não viu o filme não vai aproveitar também, né? Na verdade, eu acho que talvez aproveite até mais. Que coisa gostosa. Mas mesmo assim, por mais que você goste desse mundo ou não, o jogo tem seus defeitos e não dá pra simplesmente ignorar. Eu definitivamente não sou nenhum pro player, mas cara, tem muitos momentos desnecessariamente chatos e repetitivos. Tem também algumas partes confusas e os mínimos detalhes ali, como você ter que entrar na porra do inventário pra selecionar o item, mano, acaba cortando um pouco o fluxo do jogo. Um pouco. Cara, eu acredito que o jogo funcionaria 1000 vezes melhor se ele tivesse só metade dos capítulos ou no máximo uns 15. Ele não precisava de tanta batalha com aqueles 3 moleque. Eles tentam estender muito um conteúdo que aparentemente eles não tinham tanta liberdade pra estar mexendo. Que tristeza. Vide que não mexeram praticamente nada do status quo dos personagens em relação ao original. Eu já disse 1 milhão de vezes e repito que se eles tivessem feito o jogo com todos os outros mundos dos feriados, o jogo seria muito mais interessante. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. É foda, mano, tu jogar um jogo onde 80% dele é praticamente a mesma ambientação. E é isso. É só isso. Tipo, as mecânicas elas são sim bem gostosinhas de se jogar. Ficar batendo nos bichos ali com a geleca é muito divertido. Mas pra mim faltou mais variação de combos, dado o tamanho do jogo, ou pelo menos variação de armas, né? Como tem em God of War ou no próprio Devil May Cry. Então, só pra deixar claro, eu recomendo sim que joguem o jogo. Eu só não sei se vale a pena o investimento pra zerar. As batalhas musicais, como eu disse, é o ponto alto desse jogo, valem muito a pena jogar, e a trilha sonora, no geral, ela é bem envolvente. Mas assim, esse jogo é igual receber a visita do teu pai, tá ligado? Pegou ali, passou um tempo e vazou. E no mais é isso, a história ela é simples e serve ali de base para os acontecimentos do jogo. E concluo, eu não acho que seja um jogo ruim. Pra mim ele só é um jogo legal que se estendeu muito além do ponto.